Você sabe quanto ganha um designer de serviço? Em dezembro de 2020, saiu uma pesquisa com profissionais do mundo todo e com resultados aqui no Brasil que nos ajudam a desvendar quanto o mercado está pagando para um designer de serviço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla Link, eu sou fundadora da Talking City, uma organização que aproxima governos e cidadãos para criar cidades melhores, e também nós temos uma frente para apoiar profissionais e pessoas que querem entrar no universo de design e inovação, se aprofundar nesse universo. Hoje eu estou aqui para responder uma dúvida que me fazem toda semana. Afinal, quanto ganha um designer de serviço? E essa resposta é bem importante, não só para quem está iniciando na área ou fazendo uma transição de carreira, mas também para profissionais que querem fazer uma negociação, estão trocando, de emprego e querem entender até quanto podem pedir aí, para um salário. Esse tema, ele é bastante complexo, a gente já falou bastante sobre ele lá no Instagram da Talking City, então aproveita aqui, já deixei o link para vocês irem lá se vocês ainda não nos seguem, e também já aproveita aqui, dá uma curtida, se inscreve aqui no canal para receber esses e outros conteúdos que estamos desenvolvendo aí sobre a área. Mas por que esse tema é tão complexo? Porque, na verdade, o design de serviço ainda é uma área relativamente nova, principalmente aqui no Brasil, e a gente vê muita variação nas vagas, principalmente em relação a nomenclaturas, não só vagas com o nome de design de serviço, mas da área de inovação e de outras, design thinking, então tem muita variação e também porque a gente tem uma gama grande de possibilidades de atuação, seja dentro de consultorias de design, mas também em empresas, fundações, institutos, startups, e aí também tem uma variação grande. Então, para a gente ter respostas um pouco mais concretas, a gente vai se basear numa pesquisa realizada em dezembro de 2020 pela Service Design Jobs e a Service Design Paths, que criaram o Service Design Salary Report 2021. Então, a gente vai trazer aqui os resultados para a gente comparar e ver o que os profissionais do Brasil responderam quando se trata de salários. Essa foi a primeira edição da pesquisa, que aconteceu por meio de um formulário online e disponibilizado, compartilhado em diferentes redes de design, serviço e inovação, e foi preenchida por mais de 1.000 profissionais de 53 países diferentes. Então eu vou deixar aqui o link para vocês poderem acessar e conhecer ela melhor. E antes da gente entrar nos números em si, é importante vocês conhecerem algumas premissas e a metodologia que foi utilizada. Então, esse formulário online ele ficou disponível durante um mês, no período de novembro a dezembro de 2020, para as pessoas poderem respondê-la. Essa pesquisa, ela foi feita como um MVP. Ela foi feita de forma bem enxuta para ter os primeiros resultados, o primeiro conhecimento sobre o tema e depois, de repente, focar e desenhar uma pesquisa mais complexa. Por isso, eles focaram em 9 questões chaves que envolviam o gênero do respondente, o país e região, os anos de experiência que esse profissional tem de forma formal em design de serviço, o cargo, a indústria, a área de atuação, vocês vão entender melhor ali na hora que a gente falar sobre os gráficos, e também a faixa salarial convertida em dólar, sem considerar benefícios e bônus. Então, isso é importante entender, Então, que eles tinham as faixas salariais, eles pediam para as pessoas fazerem essa conversão em dólar, justamente para poder fazer esse comparativo entre países, Então, a pesquisa, ela não tem como objetivo comparar o custo de vida ou as oportunidades que existem entre as áreas, mas realmente usar essa faixa salarial em dólar como um comparativo e poder ver essas diferenças entre países. Uma coisa bacana é que o Brasil ficou com o 4º lugar com maior número de respondentes. Eu coloquei aqui do ladinho para vocês verem, quem são os principais países que responderam e a quantidade de respondentes. Aqui no Brasil a gente teve 75 profissionais. E os outros top 3 aí para vocês conhecerem, foi o Reino Unido, Estados Unidos e Austrália. Neste vídeo nós vamos focar nos resultados do Brasil. Se você quer saber mais sobre os outros países ou mais sobre a pesquisa, comenta aqui que você gostaria de ver mais vídeos sobre esse tema. Então, antes de falar da faixa salarial, vamos entender qual o perfil desses 75 brasileiros que responderam à pesquisa, e eu me incluo dentro deles.
A maioria se identifica como mulher. A gente teve cerca de 50 mulheres para 30 homens, arredondando para cima. Vale ressaltar, né, que existiam outras opções que as pessoas podiam optar ali, escolher, né, mas que no Brasil acabou aparecendo só essas duas mesmo, mulheres e homens. Quando a gente fala nos anos de experiência formal que esses profissionais que responderam têm, ficou bem equilibrado. A gente tem uma leve maioria de profissionais que atuam de 3 a 5 anos no mercado, com 27 respondentes. Depois a gente tem aí de 0 a 2 anos e de 6 a 10, mesmo número de respondentes, mais ou menos 21, e 3 profissionais que tiveram mais de 10 anos de experiência. Onde que esses profissionais atuam, né? A pesquisa, ela deu algumas poucas opções, na verdade foram 3, que são consultorias, in-house, né, ou dentro de empresas e organizações, freelancers e autônomos e outros. Então, aqui no Brasil a gente teve mais pessoas que atuam em consultorias e empresas e poucos freelancers e outros. Como eu falei lá no início, a gente tem essa complexidade do mercado, que pode ser startup, trabalhar em institutos, em fundações, organizações sociais. Então, aqui a gente tem uma visão um pouco mais limitada, mas já nos traz algumas pistas interessantes. E outra pergunta que achei genial, achei muito boa que eles fizeram, é em relação ao cargo. Se o cargo traz o nome designer de serviço ou outro. E se outro, que outro é esse? Aqui a maioria respondeu que sim, uma leve maioria respondeu que sim, utiliza o designer de serviço. Mas eu deixei aqui o card para vocês verem essas outras nomenclaturas que são utilizadas, porque isso é bem interessante para a gente entender aí, né, quando a gente está procurando uma vaga ou querendo entender melhor as oportunidades que existem, para procurar por essas nomenclaturas também, que são, né, designers estratégicos, experiência do consumidor, designers de negócios, pesquisadores e designers de experiências. Além disso, também apareceram algumas variações dos cargos mesmo, né, como lead, head, diretor, entre outros. Uma coisa importante, só para a gente não perder de vista quando a gente está falando desse perfil de respondentes. Como a pesquisa foi espontânea, respondeu quem teve saco ou quem foi atingido pela pesquisa. Então, a gente não pode dizer, né, que isso reflete a situação do Brasil hoje, tá, gente? Então, só tomar esse cuidado. Vamos ao dinheiro. Então, coloquei aqui na tela para vocês o gráfico da pesquisa oficial, né, que trouxe aí uma média dos valores dos respondentes brasileiros. Aqui, o que nos mostra? Que um profissional ganha $24 mil anuais, né, o acumulado do ano, considerando 4 anos e meio de experiência. Utilizando o câmbio de novembro, né, de quando foi realizada a pesquisa, que era de 5,3, a gente faz a conversão, né, e a divisão aí por mês, para a gente ter uma visão mais clara sobre essa faixa salarial, o que dá um resultado de R$10.600 por mês. Confesso que achei alto esse valor, assim, considerando a experiência aqui de São Paulo, seja da minha própria experiência, ou conversando com as consultorias, né, vendo as pedidos de indicações que eu recebo, né, de profissionais, e também conversando com os profissionais da área, a gente entende que para essa faixa de experiência de 4 a 5 anos, a faixa salarial normalmente fica entre 5 a 7 mil reais, dependendo aí, né, da consultoria, se é uma empresa, startup, lembra que tem essas variações que a gente conversou. Mas vamos olhar aqui, a pesquisa também traz faixa a faixa para a gente entender essa base de cálculo. E lembrando que para todas elas a gente também fez essa mesma conversão usando o mesmo câmbio, de novembro de 2020, de 5,3. Então, vamos lá. Até 2 anos de experiência, os respondentes mostraram que tem uma média de $11 mil por ano, o que dá uma média de R$4.800 por mês. Até 5 anos de experiência, a gente já vê para $26 mil por ano, que dá uma média de R$11.500 por mês. Até 10 anos de experiência, pula para $31 mil por ano, que dá uma média de R$13.600 por mês. E mais de 10 anos de experiência, aqueles 3 profissionais que responderam, eles apontaram que recebem $39 mil por ano, que dá uma média aí de R$17 mil por mês. Então a gente está falando que a pesquisa nos mostrou que os respondentes brasileiros, eles
estão aí uma faixa entre 5 a 17 mil reais por mês. E a pesquisa, ela também não nos deixa navegar muito além disso, né? Porque aqui, falar em Brasil é muito grande, a gente tem muita diferença, né? Quando a gente vai ver da região sudeste para a região sul, para as outras áreas. Então, aqui a gente não consegue saber sobre esses perfis para poder fazer essa análise um pouquinho mais aprofundada. Em relação aos outros países, já que a pesquisa foi feita em dólar, com faixas salariais, a gente pode ter uma noção. É claro que aqui, gente, eu só vou colocar um gráfico, isso aqui envolveria outra análise, né? A pesquisa, o resultado da pesquisa nos permite fazer esse comparativo com mais outros 2 países. Então, aqui a gente escolheu os Estados Unidos e o Reino Unido, né, que estavam naqueles top 3 e são também grandes referências aí para o mercado pra gente. Então, se a gente for olhar na faixa salarial em dólar, tem uma diferença de apenas 100 mil dólares entre os Estados Unidos e o Brasil, já que estamos falando exatamente da mesma faixa etária de experiência, né? Então, a gente tá nos Estados Unidos, um profissional com 4 anos e meio de experiência, ele recebe uma média acumulada do ano de 124 mil dólares. A gente só está olhando esse dado assim solto, sem olhar essas outras informações para entender das áreas, cargos e funções. Então, como eu falei, isso exige toda uma outra análise aqui. Mas, quando a gente desmembra no mês a mês, a gente está falando em torno de 10 mil dólares. E do Reino Unido, precisa ter um pouquinho mais de experiência para chegar a receber 6 mil dólares por mês, que é o acumulado do anual do Reino Unido. Aqui no Brasil, só para a gente ter uma ideia, quando a gente desmembra esses 24, né, nos 12 meses, a gente tem uma faixa de 2 mil dólares por mês. Então, a gente está falando de 10, 6 e 2 para uma faixa aí de experiência parecida. E o que mais podemos aprender com a pesquisa que é relevante para o mercado brasileiro? Bom, a primeira coisa é que quem atua em empresa ganha um salário anual maior do que aqueles profissionais que atuam em consultorias, como freelancers ou em outros lugares. Isso também é a minha percepção sobre o mercado. Quem tem o nome design de serviço, como designer de serviço no cargo, ganha um pouco a mais que os outros profissionais que utilizam as outras nomenclaturas. Uma curiosidade é que no Reino Unido esse resultado foi o inverso, o que me deixou até com uma pulguinha atrás da orelha, porque o mercado lá é mais maduro, mas isso também fala muito, né, sobre essa nossa forma aí de se espalhar nesses diferentes cargos e ver como a nossa profissão, essa nossa atuação ainda tem muitos desdobramentos por aí, né? Então vale estudar e conhecer um pouco mais aí na hora de você se jogar nas vagas e nesse mercado. E tem um outro dado que me deixou um pouco chateado, eu confesso, que mesmo os homens sendo minoria entre o grupo de respondentes brasileiros, eles ganham 20% mais que as mulheres, né, na sua média salarial anual. E aí, é interessante que a pesquisa nos permite fazer alguns cruzamentos para a gente entender um pouco mais esse dado. E aí, é claro aqui, gente, que eu queria deixar uma ressalva muito grande, né, que quando a gente faz esses cruzamentos, a amostra começa a ficar um pouco menor, o que faz com que a gente perca um pouco aí, né, essa possibilidade de fazer grandes generalizações e também ver essas tendências de comportamento mesmo, né, porque se uma ou outra pessoa, se tivesse 5 profissionais que respondessem, talvez a gente poderia ter uma diferença aí nesse resultado. Mas, né, quando a gente olha para o resultado dos profissionais que atuam em consultoria, não tem diferença de salários. Mas quando a gente vai para a empresa, essa diferença ela pula para 40% entre homens e mulheres. Então, mulherada, muita atenção aí. Por mais que a gente, de novo, tenha essa salva da análise, é um ponto de atenção sim na hora de negociação do salário. E aí, olhando todos os cruzamentos possíveis, o único cenário em que a mulher recebe mais que o homem é na faixa de 3 a 5 anos aí de experiência. As profissionais nessa faixa de experiência formal, elas acabam tendo um salário um pouquinho maior que a dos homens. Vai entender, né? Isso precisaria um pouquinho mais de análise pra gente ver. E aí, gostou do conteúdo da pesquisa? Se surpreendeu como eu? Se identificou? Comenta aqui com a gente pra gente continuar essa conversa.
E lembrando também que a gente deixou, né, na descrição desse vídeo o link da pesquisa para você ir buscar ver os gráficos, ver os resultados e fazer suas próprias análises. A pesquisa ela tá toda em inglês. E você, gostaria de falar mais sobre salários dentro do design de serviço? Se sim, também comenta aqui o que mais você gostaria de saber sobre esse tema para a gente poder tirar todas as suas dúvidas. E fica o convite para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem aqui no canal para continuarem recebendo as informações e conteúdo sobre design de serviço, assim como conhecer os nossos cursos e oficinas que são voltadas para profissionais que querem entrar no mercado de design de serviço ou que já atuam no mercado, para você entender o que é design de serviço, como praticar, criar seu portfólio, entre outros. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.